Oi, Cleia! Oi, Diana! Bem-vindas! Vamos falar sobre propósito e talento. Vamos lá, convidem as pessoas com quem vocês mais conversam aqui no aviãozinho. Hoje eu vim cheia das colas aqui, ó, para mostrar para vocês. Um assunto muito legal, né? Oi, Tassiane, bem-vinda, boa noite. Oi, Wanda. Oi, bem-vindas. Vamos falar sobre propósito e talento. Quem de vocês sabe quais são os talentos que vocês possuem? Oi, Andresa, bem-vinda. Só dá um minutinho pra galera entrar. O Instagram ainda tá avisando. Se vocês puderem compartilhar ali no aviãozinho. Convidar mais pessoas. Convidar pessoas que não sabem qual que é o talento. Como que descobre o talento. Eu vou colocar como que a gente descobre os nossos pontos fortes. Como distinguir seu ponto forte dos demais. O que é talento. O que é propósito, tão falado, né? Vou desligar nossa musiquinha aqui e já vou começar. Boa noite, então. Sejam todos muito bem-vindos. O som tá saindo legal porque eu tô com o meu fone aqui, mas acho que tá saindo legal, né? Mandem coração aí pra eu saber se tá tudo legal. Alguém fala comigo! Certo. Então vamos lá, gente. Falar sobre propósito e talento, né? Propósito é um assunto tão falado ultimamente, tão cobrado, as pessoas estão tão focadas tentando descobrir qual é o meu propósito na vida, qual que é o meu talento. Às vezes algumas pessoas já trabalham há muitos anos em algum trabalho, né? Às vezes, eu sou concursada, o meu sonho era trabalhar numa prefeitura, trabalhar em determinado local e não me sinto realizada. Então, muitas pessoas estão passando por essa crise, por não saber, não sei qual é o meu talento, eu não sei qual é o meu propósito de vida, eu não sei em que eu sou boa. E como que a gente vai saber como que a gente é boa? Se autoconhecendo. Então, vou começar pelo talento ao invés do propósito. Bem-vindo, Luiz, Silvana, todos bem-vindos. Então, eu vou começar falando sobre o talento. Todas as pessoas têm um talento. Muitas pessoas vêm dizendo, ai, Cuca, eu acho que eu nasci deficiente, que eu não tenho talento. Não, todas as pessoas têm. Certo? Algumas têm mais que um talento, mas todos nós temos alguma habilidade natural, inata, ou seja, que nasceu conosco e que pode ou não ter sido manifestada. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o talento natural, que é aquele talento que eu nasci com ele, e também sobre o meu talento adquirido. O que é um talento adquirido? O talento adquirido é aquilo que eu fiquei boa de tanto fazer. Por exemplo, passei num concurso, fui trabalhar num banco e por conta de tanto tempo que eu trabalho naquele banco, eu aprendi a ser uma excelente bancária e o meu talento ele foi adquirido através da repetição. Eu gosto do trabalho, ele me realiza. Mas o que é importante a gente ter clareza?
O talento adquirido, ele pode sim me fazer muito feliz. Agora, a hora que eu descobri o meu talento natural, esse sim é que vai me deixar plena. É nesse que eu vou realmente trabalhar com prazer. É nesse que eu realmente vou performar, que é o que muito está sendo falado agora na mídia. Então, mas eu queria trazer um conceito. Afinal, o que é talento? Então, talento é qualquer padrão recorrente de pensamento, de comportamento ou sensação que aparece naturalmente. Então, eu trouxe 2 conceitos de talento aqui. Tem o Buckingham, Marcus Buckingham. Ele diz: são aptidões naturais que nos fazem agir de determinadas maneiras frente às situações do dia a dia. Então, algumas pessoas, parece que elas têm um talento já, que elas conseguem resolver as coisas no dia a dia com maior facilidade. O Jacob Petrie, que é um cara que eu adoro os livros dele, eu até tô com ele aqui perto, óbvio que ignoramos. Super recomendo a leitura desse livro, gente, é muito bacana. O Jacob Petrie, ele fala assim, ó, que talento é aquela aptidão natural que permite exercer determinada atividade difícil para os outros, mas para mim com tremenda naturalidade, sem limite de tempo. É o impulso natural da evolução da vida palpitando em nós. Então, assim, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que quando eu tenho um talento e eu não dou atenção para esse talento, quando eu tô trabalhando em outra coisa, ele fica ali, ó, me cutucando. E eu posso usar minha experiência profissional para falar sobre isso. Como a maioria de vocês já me conhece, já me segue aqui há bastante tempo, durante muito tempo eu fiquei trabalhando em empresas, trabalhei em outros locais que não estava diretamente relacionado à psicologia. Mas os assuntos de psicologia, os cursos, os livros, as pós, tudo ficava me cutucando. Sempre foi a minha área de interesse. Sempre foi o tipo de livro que me chamava atenção. Tanto que nesse meio tempo eu fiz uma outra graduação totalmente, vamos dizer assim, forçado. Sabe quando você lê, mas não é aquilo? Aquilo não te atrai? Agora me dá algo de psicologia, nossa, eu nem vejo o tempo passar. Oi, Isabelle, bem-vinda! Então, oi lá de 8K. Então, gente, todos nós temos alguns talentos, mas a gente pode ter mais que um talento. A gente pode ter talento. Eu até elenquei aqui uma lista de coisas que são consideradas talento, mas vamos por partes. Como descobrir os teus pontos fortes? Como descobrir quais são os teus talentos? Então, o ponto forte é aquela atividade que você faz com consistência e perto da perfeição. Perto da perfeição não é que é perfeito, mas que você faz com maior facilidade, você aprende rápido. E aí eu queria trazer 2 premissas equivocadas que a gente tem quando se fala em talento. E para quem aqui de vocês talvez tenha filhos, ou se vocês não têm filho, ou se vocês têm alguém próximo, criança, ou talvez vocês mesmo lembrem de quando vocês eram crianças, eu vou falar sobre 2 premissas que às vezes a gente até acaba repetindo isso para os nossos filhos, para os nossos conhecidos, mas que elas são equivocadas. A primeira delas é: você pode ter pontos fortes em quase tudo. Será? Será que a gente pode ser bom em tudo? A gente pode ter pontos fortes em todas as áreas? Então, essa é uma premissa totalmente equivocada.
E a outra diz: o maior potencial vai aparecer quando melhorar teu ponto fraco. Será? Também está totalmente equivocado. Então, as premissas corretas todo mundo tem um talento e isso é permanente. O meu talento ele não vai sumir. E você vai ter sucesso absoluto quando você treinar o teu ponto forte. E quando eu falo da época de criança, tentem lembrar quando vocês iam para a escola. A gente geralmente tinha ou uma facilidade maior em português ou era em matemática. Ou era em história ou era em geografia, né? A gente sempre tinha maior facilidade. E muitas vezes, tanto nossos pais, quanto nossos professores, quanto as pessoas próximas a nós, se a gente tirava 10 em matemática, qual que era o primeiro comportamento, ou a primeira coisa que a gente ouvia? Precisa melhorar português, né? Então, o que acontece? O correto se eu tenho uma predisposição para ir melhor em matemática, vamos focar na matemática. Vamos focar naquilo que eu sou boa e não naquilo que eu não sou boa. Porque não é eu tentando ser melhor em português que vai fazer com que eu perceba que eu sou melhor em matemática. Não. Já tá óbvio que eu tenho maior facilidade. Então, eu tô negligenciando o meu talento. E muitas vezes esse talento ele é negligenciado pelos nossos familiares, pelos nossos professores. Então, quem sabe o seu talento desde criança, talvez já esteja trabalhando nele hoje. Talvez hoje se sinta mais realizado. E aí eu digo, não dê as costas para o seu ponto forte. Não fique treinando o teu ponto fraco. Isso só reforça a nossa sensação de incapacidade, de que a gente não é tão bom em nada. A gente é bom e às vezes o nosso talento é algo que é tão óbvio, mas tão óbvio, que a gente não percebe. Que a gente acha que é uma coisa, sei lá, é nosso. Então, o seu ponto forte, ele tem que se apresentar de uma forma consistente. E como que ele vai se apresentar? Você precisa acreditar em você. Você precisa acreditar nesse teu talento. Você precisa acreditar na tua capacidade. Você precisa acreditar em si mesmo. E como é que eu começo a acreditar em mim mesmo? É tendo autoconhecimento, é sabendo como que eu funciono, como que eu reajo diante das situações que me acontecem. Então, é nesse sentido que eu vou descobrir os meus talentos. Os meus, porque eu posso ter mais do que um. E você não precisa ter pontos fortes em todas as categorias. Eu posso ser bom numa coisa e não ser boa em outra coisa. Então, vamos lá. Vamos pegar o meu exemplo. Se eu adoro psicologia, se eu gosto de ler, eu perco eu me perco no tempo quando eu tô lendo, quando eu tô estudando, quando eu tô atendendo, que meu paciente sabe que eu coloco um despertador porque eu me perco no horário, né? Então, gente, é eu ter clareza que eu não posso ser boa em tudo dentro da psicologia. Eu posso ser boa em algo que me atrai dentro da psicologia. Ou eu posso ser boa dentro da comunicação que eu exerço dentro da psicologia. Então, eu posso ter inúmeros talentos relacionados com isso. Faz sentido isso que eu tô falando, gente? Me deem algum feedback aqui. E a gente pode ter outros talentos também, como na comunicação, na organização. São várias as coisas que eu posso ser talentosa. Na empatia, isso também é uma coisa que a gente pode ser considerado como talento. No meu feeling de ensinar, se eu sou professora. Então, são vários os talentos que eu posso ser uma mãe talentosa, né? Você só vai fazer a diferença na sociedade quando o teu talento for bem treinado. As pessoas vão ver isso como um diferencial teu.
Então é importante você trabalhar naquilo com que você goste, com que tenha paixão. Mas como distinguir o teu ponto forte dos demais? Se eu for, vamos lá pensar assim, ó, se eu sou uma pessoa extremamente dedicada, será que eu não corro o risco de ser boa em muita coisa? Vocês conhecem alguém que é bom em muita coisa? Ou vocês mesmos, talvez. Gente, eu sou boa em muita coisa. Muita coisa eu gosto de fazer. Eu sou muito adaptável. E aí eu coloco. Gente, a adaptabilidade também é um talento. Aonde que eu posso usar a minha adaptabilidade? Então, o talento, como é que eu vou distinguir meus pontos fortes, né? É distinguir aquilo que você tem naturalmente daquilo que você precisa treinar. Tem coisas, por exemplo, se eu aprendo rápido, esse é um talento. Se eu aprendi, eu já não preciso ficar treinando, eu me garanto. Se eu vejo alguém fazendo, eu aprendo rápido, esse é um talento. Aonde que eu posso trabalhar com isso? O talento é aquilo que você pega no ar. É aquilo que eu tenho mais facilidade. Vocês estão conseguindo ver alguns pontos de vocês como talento? Vocês já tinham pensado sobre isso? E para deixar teu ponto forte evidente, você precisa estudá-lo, treinar, ter conhecimento. Então, existe uma frase, ele é inclusive do Joel Moraes, que diz assim, ó: o esforço só vence o talento quando o talento não se esforça. Porque tem algumas pessoas que dizem assim, ai, fulano é muito esforçado, tá sempre estudando, e enfim. E ele pode passar alguém que tenha talento. Porque se a pessoa contar só com o talento e não se esforçar e não treinar, ela não vai ser boa. Vamos pegar um exemplo. O Neymar. O Neymar é um excelente jogador de futebol. Ele tem um talento para isso. Agora, se ele não tivesse treinado desde cedo, será que ele teria sido considerado um melhor do mundo? Ou o Messi? Ou o Phelps? Ou qualquer outro? Ou o Pelé? Será que eles teriam sido considerados os melhores se eles não treinassem com regularidade? Se eles contassem somente com o talento deles? Ou pega os imortais Beatles. Será que só o talento deles era suficiente? Ou eram as horas e horas de treino que deixaram eles tão bons que até hoje eles são venerados, aí, são lembrados? Então, isso também é uma coisa importante. Para deixar seu ponto forte evidente, você precisa sim estudá-lo. E aí eu faço algumas perguntas para vocês olharem para si mesmos e verificar quais são os talentos que você tem. Quais são as atividades que você aprende com muita rapidez? O que você tem muita curiosidade? Sabe aquela coisa que quando você tem um tempinho, você está lá pesquisando a respeito? Ali pode morar um talento teu. O que eu estou disposta a estudar? A estudar, que eu não vejo minha hora passar. O que as pessoas reconhecem em mim como uma habilidade em mim. Elas me elogiam por essa característica minha. O que eu gosto de fazer, sabe? Aquilo que eu não vejo a hora passar. Aquilo que eu faria de graça. O que eu gosto de fazer? Então eu volto a repetir. O esforço só vence o talento quando o talento não se esforça. E aí, para isso, eu trouxe uma definição de talento aqui pelo Joel Moraes. Eu fiz um desenho, para vocês vai sair ao contrário. Mas então assim, ó. O talento, ele é o que amamos fazer. O que a gente ama fazer que não vê o tempo passar? Ali já acende uma luzinha. O que nos gera curiosidade? O que é aquilo que eu adoro pesquisar? O que é aquilo que quando eu vejo eu tô lendo? O que há dentro de nós
que é igual a respiração. Que eu tô sempre buscando, eu tô sempre indo atrás mexer, eu tô sempre pesquisando, eu tô sempre lá no Instagram. E o que fazemos bem? O que eu faço bem? O que as pessoas elogiam em mim? As pessoas próximas a mim. Então pesquise em ti mesmo. Pesquise todas as coisas que você faz bem. Das coisas que você faz bem, qual é a melhor? Lembre, quando que se apresentou pela primeira vez na sua vida esse talento? Como você está aumentando o seu conhecimento sobre essa habilidade? Será que eu tô estudando a respeito? Será que eu tô dando uma desculpa? Será que eu tô negando o meu talento? Será que a minha escolha profissional, ela foi baseada a partir do que os meus pais gostariam que eu fosse? Será que a minha escolha profissional atual eu escolhi por conta do salário que eu sei que ganha? Ou ela é por aquilo que eu realmente gosto de fazer? Como você está aumentando as técnicas para essa tua habilidade atual? Você está estudando, você está pesquisando, você está indo atrás? E o ambiente que você está hoje, ele está te levando, ele está te aproximando das tuas habilidades, daquilo que é fácil para ti? Ou não? Ou você está naquele trabalho que quando chega o domingo à noite, começa a te dar aquele embrulho no estômago porque você não gosta daquilo que você faz? Então, comece a observar nesse sentido. E aí, se eu consigo responder todas essas perguntas, o que é mais importante agora? É eu ir e me jogar em relação ao meu talento. É eu fazer aquilo que eu realmente gosto. Mas aí talvez você me diga, Cuca, como que eu vou sair do meu trabalho, que eu ganho bem, para algo incerto? Para algo que talvez eu não conheça. Primeiro com planejamento. A gente não vai sair assim ao léu, né? A gente vai pesquisar, a gente vai se programar para isso. Mas eu queria trazer para vocês também um conceito do Jacob Petrie, que é o carinha do livro aqui, que eu falei que eu adoro esse livro. O Jacob Petrie fala sobre talento e ele fala sobre a lei da tripla convergência. O que é isso? A lei da tripla convergência eu também desenhei. É isso aqui, ó. É quando eu sei qual é o meu talento, eu descubro no que eu sou boa, o que eu gosto, o que me atrai, o que eu tenho interesse em fazer. E isso me causa paixão. Eu me perco, eu não vejo o tempo passar. Então, aqui no meu talento eu tenho a minha habilidade natural. Aqui na minha paixão, eu me perco. Eu amo fazer. E o que me traz dinheiro? Porque não basta eu ter talento e eu ter paixão. Isso precisa me trazer renda. Porque se eu só tenho talento e só tenho paixão e não me traz dinheiro, isso é hobby. Não é trabalho. Faz sentido isso? Vocês concordam que se não me traz dinheiro, eu não vou colocar todo o meu esforço no meu talento e na minha paixão? E aí eu te pergunto, se eu tô trabalhando em algo que eu tenho talento, que eu tenho paixão, e eu me dedico com isso, eu treino, qual é a chance de eu ter um bom retorno financeiro? Olha a diferença de quem escolhe a profissão por aqui e negligencia essas duas partes. Olha aquela pessoa que escolhe fazer medicina por causa do salário e negligencia isso daqui. Que não vai atender o plantão noturno, não vai atender aquele paciente que precisa de um atendimento de emergência
porque não está exercendo o seu talento natural e porque não faz por paixão, porque quando é por paixão, você faria até de graça. O dinheiro, a renda, ela é uma consequência daquilo que você faz com talento e paixão. Ele é uma tripla convergência. E essa tripla convergência, esse verdinho aqui, o que que é? Propósito. Eu só vou ter propósito quando eu souber o meu talento, a minha paixão e isso me trazer dinheiro. Então, gente, por isso que eu não comecei pelo propósito. Porque hoje tá aquelas... Ai, eu não sei qual é o meu propósito de vida. Tem gente entrando em parafuso por conta disso. Qual é o meu propósito de vida? E aí, vamos trocar a palavra do propósito. Eu acho essa palavra tão difícil de responder. Sabe o que é o nosso propósito? É a nossa motivação. É a minha clareza. Hoje o meu propósito pode ser um, amanhã pode ser outro. O propósito é aquilo que eu falo. É aquilo que me faz pular da cama de manhã. Se hoje você tem um propósito que é os teus boletos, é os teus boletos. O dia que eu for mãe, talvez seja o meu filho, o meu propósito. Os meus propósitos podem mudar. O meu talento não. O meu talento não é. O propósito sempre está ligado com outras pessoas. Então, se você me falar assim, ó, Cuca, eu descobri meu propósito. O meu propósito é ajudar pessoas. Parabéns. É o teu e de todos nós. O nosso propósito de vida é contribuir com a vida das pessoas. Mas você precisa descobrir como contribuir. E o como tá aqui. É descobrindo o teu talento. É descobrindo a tua paixão, a tua renda. E aí sim, você vai se dedicar a isso de corpo e alma. E aí você vai exercer o teu verdadeiro propósito de vida. É fazendo aquilo que você é bom. Então, o que me faz levantar todos os dias? O que me faz verdadeiramente feliz? E quando a gente fala em propósito, gente, vamos tentar lembrar lá atrás da nossa infância. O que você dizia que ia ser quando crescesse? O que te despertava interesse? Quais eram as brincadeiras que você fazia? O que você tem facilidade? O que as pessoas elogiam em ti hoje? O que é fácil para ti que os outros não é? Então, você pode ter inúmeros propósitos. Queria que vocês colocassem aqui para mim, cada um de vocês, o que vocês identificam que para vocês é fácil e para os outros não é? Vocês sabem identificar isso? Eu vou falar uma facilidade que eu tenho, que eu descobri há pouco tempo. Mas eu tenho muita facilidade em abrir a câmera e estar aqui falando com vocês. Isso me dá prazer. Por mim, eu ficaria horas aqui falando. Eu não fico porque enche o saco, né? Mas eu tenho muita facilidade. Eu não tenho um zero de ansiedade. Para mim é fácil isso. Isso é um propósito. É um talento, desculpa. Isso é um talento. Ó, Alad, eu aprendo rápido. É um talento. E aí eu falei que eu ia dar uma lista de coisas aqui que a gente pode identificar como talentos. Relacionamento. O relacionamento com outras pessoas. Ouvir pessoas. Tenho facilidade e gosto demais. Diana. Relacionamento com pessoas é um talento. Ser estudiosa, gente, é um talento. Adaptabilidade é um talento. Empatia é um talento. É um talento que eu posso adquirir também. Eu posso aprimorar. Mas ele pode ser inato. Responsabilidade é talento. Vocês perceberam que existem coisas desde criança? Vamos pegar um exemplo de uma família em que os pais são negligentes, em que os pais não são pessoas muito responsáveis e tem lá
uma carreirinha de filhos. E às vezes, por um modo de sobrevivência, um desses filhos precisa ser o responsável pelos demais. E isso é talento, gente. Ninguém pediu para ele ser responsável. Ele foi. Talento a gente sente. Ele cutuca a gente. A gente vai e faz, a gente age. Competição é um talento. Organização é um talento. Tem gente que, se não organizar o ambiente, não organizar as coisas, não funciona. Tem gente que tem que estar tudo organizado. Gente, isso é talento. Olha os personal organizer que trabalham com isso. Ganham muito dinheiro. Isso é talento. Comunicação é talento. E a gente tem o hábito de dizer assim, ó, só o locutor da rádio, aquele jornalista, um bom comunicador. Não, gente. A gente pode ser um bom comunicador dentro do escritório onde eu trabalho. Se eu sou um bom professor, eu sei muito, mas eu não sei passar, me falta algo. Concordam que talvez eu não esteja exercendo a melhor forma do meu talento? Imparcialidade é talento. Aquele que pensa assim, ó, quais profissões exige o talento da imparcialidade? Quem de vocês aí pensa em alguma profissão? Alguém? Alguma ideia? Foco é talento. Disciplina é talento. Pasmem, gente. Carisma é talento. Olha só como tantas coisas que talvez a gente diga, ai, a personalidade da fulana. Não, gente, é talento. Vamos pegar exemplo aqui, ó. Imparcialidade. Ninguém deu uma ideia aí de profissão que precisa usar imparcialidade. Para ser um bom advogado, eu não preciso ter uma imparcialidade? Um juiz? Para usar o carisma? Para eu ser modelo? Será que eu não preciso um pouquinho de carisma? Psicólogo? Para eu ser político? Se eu for carismático? Eu tenho melhores chances, não tenho? Quando eu olho quando eu tô lá na balada e vejo dois gatinhos, um mais gato fechadão e o outro sorrindo e sendo carismático, qual será que a gente vai se sentir mais atraído? Então, olha como isso são pequenas coisas que chamam a atenção e que conectam pessoas. O talento, ele aparece natural, ele não é forçado. Vendedor, né, Bruna? O vendedor, ele envolve o carisma, ele envolve a comunicação, ele envolve o foco, a responsabilidade, o relacionamento. Então, são várias as profissões que eu posso ter, mas usando os meus talentos. Faz sentido isso, gente? Sobre o propósito, gente, ele é definido. Ele não vem uma luz do céu e diz, Cuca, o teu propósito é ser psicóloga. Não. Se para alguém apareceu assim, gente, me dizem onde, como que é. Porque não é dessa forma. A gente só vai descobrir o nosso propósito testando. Eu só vou saber em que eu vou ser boa a hora que eu tentar fazer. É igual a hora que eu for comer alguma coisa. Eu não tenho como dizer que algo é ruim se eu nunca comi. Quem de vocês olhou para algo e disse, ai, que cara horrível, e experimentou e era bom? É igual o nosso talento. Eu preciso experimentar, eu preciso deixar isso vir. E se eu tenho criança, eu preciso estimular isso na criança. Eu não posso cortar esse talento dela. Faz sentido isso, gente? Alguém de vocês aí descobriu algum talento
que tem e não sabia que era talento? Querem comentar? Cris, sushi! Você achava que não ia gostar de sushi? Bem-vinda! Quanta comida que a gente não come achando que não vai gostar, né? Agora eu só gostaria que vocês me respondessem. Vocês trabalham hoje com coisas que vocês desenvolvem os talentos de vocês? O trabalho de vocês hoje, atual, ele te deixa feliz? Ele te deixa realizado? Você desenvolve as tuas competências, as tuas forças pessoais? Acho que sim, né? Com certeza, Bruna. Perfeito. Então, gente, o que eu preparei para hoje era isso. Acabei falando mais rápido porque eu tava com medo de não dar conta de falar. E espero que vocês tenham gostado desse assunto, porque eu adoro falar sobre talento e propósito. A Lade sim, a Cleia sim. Meu trabalho me desafia, me exige muito. E olha que interessante ter falado isso, Cris. Quando ele nos desafia, nos exige, mas ele é prazeroso, a gente tem certeza que tá na área certa. A gente tem certeza. Quando a gente trabalha e não tem hora, quando a gente esquece de comer, quando a gente esquece de tomar água, quando a gente perde o horário, a gente faz o que a gente ama. Então, a gente está desenvolvendo o nosso talento. E a gente pode ter inúmeras habilidades, às vezes escondidas, mas que se a gente não testar, a gente não vai saber se é boa. Então, é importante a gente não se manter na zona de conforto. E sim, a gente ficar o tempo todo se desafiando, fazendo coisas novas, andando por lugares novos, estimulando o nosso cérebro e talvez resgatar algumas coisas que lá da nossa época de criança a gente tinha como talento e de alguma forma isso foi nos bloqueado. Então é bem importante a gente desenvolver isso. Sabe que o dia que eu comecei a estudar sobre talento, eu lembrei de uma coisa de quando eu era criança. Na casa da minha mãe, eu não sei se vocês conhecem, tinha aquelas máquinas de costura. Sabe aquela máquina de costura que ela escondia, assim, tinha uma tábua que ficava como se fosse uma mesa. E aí virava a máquina e subia. Então, aquela tábua que virava a mesa, ela ficava de ladinho, assim, ó. Vocês já viram isso, gente? Mandem coração aí se vocês sabem qual que é essa máquina de costura. Aquelas máquinas bem antigas. E eu usava isso como quadro. E eu pegava os meninos que eram os meus vizinhos e eu queria dar aula. Eu queria fazer eles ensinar, mas eu queria ensinar eles. Queria escrever no quadro, queria ensinar. E eles só queriam brincar, gente. E eu, não, vão aqui. Então, pra mim, era uma brincadeira já desde pequena eu querer ensinar, eu querer falar. Então, essa habilidade de falar, de me expressar, de falar lá na frente, eu não tenho dificuldade nenhuma de apresentar trabalho. Eu sempre tive isso muito forte em mim. É uma coisa muito fácil. E esse é um talento. Desde pequena, eu leio na igreja. Claro que agora não mais, né? Mas lá com 8, 9 anos, quando eu aprendi a ler, eu já comecei a fazer leituras na igreja. E se tem alguém aí, acho que se a minha irmã ainda estiver aí, ela vai dizer, é verdade. Eu vi quem mais aí lá da minha época, a Isa, não sei se ainda tá aí. Então, eu sempre tive essa facilidade. E isso prova que é um dos meus talentos. Talvez não seja o meu melhor talento, mas é um que eu desenvolvo aqui. Toda vez que eu falo aqui com vocês, toda vez que eu apresento alguma coisa, eu tenho uma facilidade. Verdade, a Wanda tá aí. A Lade, sim, também tinha assim lá em casa a máquina.
Já queria fazer live. É, ó, nem sabia o que era live, né, gente? Eu já tava lá, ó, dele falando. Então, gente, observem e vocês. Talvez o talento de vocês seja cozinhar. Talvez o talento de vocês seja transformar. Minha sogra, por exemplo, tem um talento de criar receitas. Tem gente que pega uma receita que diz certinho quanto é para colocar e dá errado. A minha sogra, ela cria a receita e faz. Esse é um talento dela. E ela gosta do que ela faz. Então, cada um de nós pode sim trabalhar e ganhar dinheiro naquilo que traz realização. Porque às vezes, se eu trabalho em algo que só me dá dinheiro, mas não me traz realização pessoal, não tenho paixão por aquilo, eu não vou estar plena. Eu posso ser feliz, realizada profissionalmente, mas eu não vou estar plenamente feliz. E eu só vou descobrir os meus talentos com o meu autoconhecimento, me conhecendo. Certo, gente? Obrigada pela participação de vocês. E estou aberta a sugestões para o tema da nossa live da semana que vem. Estou pensando, eu vou colocar depois aqui na minha caixinha dos stories, num tema muito legal. Não vou falar aqui, vou colocar lá porque eu quero que vocês participem e me digam se faz sentido, se vocês têm curiosidade em fazer isso ou não. Quero que vocês votem lá comigo, certo? Obrigada por todos que ficaram aqui até o final. Obrigada pelo tempo, que é o nosso bem mais preciado. Celular travou.